Oi meninas, tudo bem? Boa tarde. Estava faltando eu mandar este vídeo a vocês para a gente trabalhar um pouquinho mais a questão de gênero, né? E a sua vinculação nas escolas, tá bom? Então eu vou seguir aqui no meu slide e assim a gente vai conversando, tá? Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa, né? O que é essa perspectiva de gênero? Nós já tínhamos conversado um pouquinho em sala de aula que durante muitos séculos, a história da humanidade se calou diante de um tema que é muito essencial na história de cada um, né? Cada um de nós, independente da maneira de pensar a vida, de pensar essas questões de ordem sexual, de identidade, nós temos uma história de vida, nós nascemos, nos identificamos, enfim, todos nós temos, vamos dizer assim, algum tipo de vinculação. Isso é algo natural do ser humano, né? Agora, como a gente constrói as coisas, isso não vai ser de ordem biológica, isso vai ser de uma ordem social. Mas então todos nós, sem exceção, né, independente dos momentos históricos, das fases, dos países, todos os indivíduos, eles têm uma profunda relação com a sexualidade, né? Só que por muitos séculos isso não foi colocado abertamente, né? Havia uma certa noção de purismo ou de puritanismo, que isso não poderia ser dialogado, isso não poderia ser falado, né? De uns tempos para cá, sobretudo a partir do século XVIII para frente, a gente tem cada vez mais falado sobre esse tema, né? E que bom que a gente tem tido oportunidade de dialogar, mas ainda de uma maneira muito pequena. É só a gente pensar quem de nós conversava abertamente com os seus pais, com os seus familiares, com os seus cuidadores sobre esses temas. Então, posso falar por mim, pouco falei, né? Embora eu tivesse, vamos dizer assim, uma família muito acolhedora. Tenho uma família muito acolhedora, mas esses temas ficavam meio que espinhosos, né? De modo que eu fui aprendendo isso na escola, com amigas, com amigos e na vida, certo? Mas, pois bem, agora a gente tem isso aqui para ser discutido, né, dentro da nossa disciplina. O que é essa questão de gênero e por que isso está sendo trabalhado também aqui no nosso curso de pedagogia? Porque nós, enquanto professores, professoras, nós estaremos em contato com essas situações em sala de aula, né? Sejam das crianças, sejam dos pais, né? Então é importante que a gente saiba da multiplicidade existente para que a gente consiga lidar com isso de uma maneira respeitosa, de uma maneira acolhedora, de uma maneira inclusiva e não violenta, tá bom? Então vamos lá, o que é o gênero? É dada a maneira de olhar para a realidade da vida, das mulheres e dos homens. Precisamos entender as relações sociais entre as mulheres e os homens e as relações de poder entre mulheres e homens, mulheres e mulheres e homens. A questão do gênero está muito vinculada à questão do poder, ou seja, como é que se construiu isso socialmente. Então nós temos, mundialmente falando, um mundo muito mais construído para privilegiar os homens do que as mulheres. Né? As mulheres sempre foram muito caladas, sempre foram muito exploradas, sempre foram muito submissas. Né? Isso foi construído socialmente e isso deu aos homens poder. Inclusive poder de achar que manda, poder de achar que manda o que as mulheres devem ou não fazer, devem ou não estudar, enfim. Né? Então a questão do gênero está vinculada à questão do poder. Seguindo. O gênero, então, é um conjunto de representações sociais e culturais construídas a partir da diferença biológica dos sexos. É a construção social do masculino e do feminino, certo? É como a gente constrói essa noção do feminino e essa noção do masculino. Para a autora Miriam Grossi, gênero é uma construção cultural processado na educação formal e informal de homens e mulheres, contrariamente do senso comum, a qual compreende que biologicamente o sexo por si só determina os comportamentos masculinos e femininos. Então o que a autora está dizendo é que não é porque eu nasci com uma genitália e o homem com outra que eles vão seguir isso ou aquilo, certo? Então a questão do sexo biológico não será condicionante para a maneira da gente construir a nossa identidade. Tá? Para construir o que significa feminino e construir o que significa masculino, tá bom? Então, uma coisa é sexo biológico, outra coisa vai ser a construção cultural e social do gênero, tá?
Gênero deve ser visto como elemento constitutivo das relações sociais, baseadas em diferenças percebidas entre os sexos e como sendo um modo básico de significar relações de poder, tá? Quem fala isso é Ione Scott, que também é uma autora muito famosa nos estudos do feminismo. Então, o que ela está dizendo aqui? É a partir da diferença biológica que a gente tem essa construção cultural do que é o masculino e do que é o feminino, tá certo? É por isso que muitas vezes a gente, preconceituosamente falando, a gente vê, por exemplo, uma mulher com calça larga, tênis de skatista, cabelo curtinho, tatuagem, fala, nossa, parece um homem. O que isso mostra pra gente? Que a gente criou culturalmente uma ideia do que é o gênero masculino, assim, do que é a construção da masculinidade. Então a gente associa que para você ser homem, para você ter a sua masculinidade, você precisa usar essas calças largas, tal, ter esse estilo, né? E não é assim, certo? Então, não é porque ela está vestida daquela maneira que ela não tem a sua feminilidade, tá? Então, essas são as construções culturais, a maneira de pensar roupa, a maneira de pensar as vestimentas, a maneira de pensar o linguajar. Então, por exemplo, uma mulher que fala muitos palavrões, nossa, que mal educada, coisa de homem falar isso. Não existe uma prescrição que diga que palavrões são ditos por homens, mas não são ditos por mulheres, né? Então, isso também está vinculado a essa questão do gênero, como se constrói o conceito de feminilidade e de masculinidade. Beleza? Vamos seguindo então. O gênero ele é relacional. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Que o gênero não está só vinculado a essa questão do feminino e do masculino, né? Mas ele estabelece outras relações. Por exemplo, nas discussões do feminismo, uma coisa são o que as mulheres brancas estão reivindicando. Outra coisa completamente diferente são o que as mulheres negras estão reivindicando, né? Isso significa que o gênero faz relações com outros temas, como, por exemplo, o racismo, como, por exemplo, as questões de classe, tá? Então, não é uma coisa isolada, tá certo? Então, tudo dentro da sociologia estabelece relações, tá? Então, com certeza, eu, mulher, eu sou menos prestigiada do que um homem na nossa sociedade, certo? Mas eu sou mais prestigiada do que uma mulher negra, por conta da minha pele, o que não diz absolutamente nada, mas historicamente a branquitude ganha privilégios, né? Enquanto a negritude é desprivilegiada. Então, só para mostrar para vocês que a questão do gênero também está vinculada com outras questões, tá bom? Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui, ó. Então, o gênero é a maneira que as diferenças entre mulheres e homens assumem nas diferentes sociedades no transcorrer da história. E sexo, diferença anatômica, diferença fisiológica entre homens e mulheres, tá bom? Então, por exemplo, a minha genitália de outra mulher nos faz do mesmo sexo, certo? Do sexo feminino. Mas a construção do gênero, a feminilidade vai depender. Eu posso gostar de usar roupinhas, vestidinhos e arrumar cabelo, tarará, e a outra mulher não gostar de nada disso. Ela constrói a identidade dela de uma outra maneira, tá certo? Isso não a faz menos mulher, certo? A faz um jeito diferente de lidar com o corpo, com a vestimenta, do que o meu. Nada disso, não que o meu seja melhor que o dela e vice-versa, tá bom? Outros conceitos, então, o sexo é a expressão biológica, né? E a sexualidade. A sexualidade é entendida de uma forma mais ampla, é uma expressão cultural, inclui sentimentos, inclui fantasias, inclui desejos, sensações e interpretações, tá? É por isso que os psicólogos, os psicanalistas sempre costumam dizer, né, que muitos problemas estão por conta da sexualidade mal resolvida, né? Então, pessoas que têm desejos, pessoas que têm fantasias, sentimentos e ficam reprimindo aquilo. E depois aparecem com problemas psicológicos, problemas de lidar consigo mesmo, né? Isso tem a ver com a sexualidade, com essa maneira mais ampla de pensar essa questão, tá bom? Outra coisa diferente é a orientação sexual, tá? Então, a orientação sexual é a atração afetiva e ou sexual que uma pessoa sente pela outra.
varia desde a homossexualidade exclusiva até a heterossexualidade exclusiva, passando pelas diversas formas de bissexualidade. Os psicólogos não consideram que a orientação sexual seja uma opção consciente, que possa ser modificada por um ato de vontade. Então a gente já viu o que é sexo, a gente já viu o que é gênero, a gente já viu o que é sexualidade e agora a gente está vendo o que é orientação sexual. Então a orientação sexual é a maneira de eu ter algum sentimento, alguma atração por alguém, certo? Então, por exemplo, eu posso dizer, eu nasci mulher, construí a minha feminilidade e eu sou heterossexual. Eu gosto de homens, certo? Beleza. Eu posso ter uma mulher que, do ponto de vista do sexo, ela é mulher por conta da genitália. Ela é uma mulher que construiu a sua feminilidade a partir de outros pressupostos, né? E ela é, por exemplo, homossexual. Ela gosta de se relacionar sexualmente, afetivamente com mulheres. Isso é orientação sexual, tá bom? Beleza? Identidade sexual. Conjunto de características sexuais que diferenciam cada pessoa das demais e que se expressam pelas preferências sexuais, sentimentos ou atitudes em relação ao sexo. É o sentimento de masculinidade ou feminilidade que acompanha a pessoa ao longo da vida. Nem sempre está de acordo com o sexo biológico ou com a genitália da pessoa, porque essa identidade também está vinculada com essas questões culturais, né? Então, acredita-se que por sermos mulheres, temos que agir de alguma forma. Acredita-se que os homens têm que agir de outra forma, certo? E aí cria-se essa noção de identidade, né? Como as pessoas vivenciam essas preferências sexuais, tá bom? Acho que é isso. Então vamos só relembrar aqui esses conceitos que nós vimos. Sexo é questão anatômica, fisiológica. Gênero é uma questão que está vinculada a poder, a construção do gênero masculino e do gênero feminino nessas relações de poder na sociedade. Depois a gente viu a orientação sexual, né? Que é a atração sentimental, afetiva, sexual por alguém, beleza? E a identidade sexual. Combinado? Acho que aqui não vamos mais ter problemas, né? Então, por isso, pessoal, as meninas na escola, os meninos não vão ser da mesma maneira. Os alunos de vocês, as alunas de vocês vão ser completamente diferentes uns dos outros, tá? Então, é importante que vocês percebam essa gama de possibilidades para poder agir com eles de uma maneira mais respeitosa, acolhedora, conversando, dialogando, certo? Não impondo nada a ninguém. Tá, certo? E também não fazendo nenhum tipo de doutrinação, não se trata disso, né? Então, você não vai fazer aula disso, daquilo. Você vai interferir caso você visualize, caso você perceba alguma sensação de intimidação, alguma sensação de violência que esteja acontecendo, tá? Então, eu me lembro disso até hoje, de uma menina, uma japonesa que tinha na escola quando eu estava na primeira série, né? Olha aquela lembrança, aquela coisa que me machuca até por dentro. Ela era uma japonesa assim, bem japonesa mesmo, né? Com termos de linguagem, de língua, de roupas que usava na escola, de materiais, enfim, ela tinha toda aquela identidade japonesa, né? Mas ela tinha um cabelo curtinho, bem curtinho assim, né? E aí, o que acontecia, pessoal? Imagina, na época, criancinha, ver uma menina de cabelo Joãozinho, ela era completamente preconceituada. Todo mundo chamava ela, eu me lembro até hoje, de Jaco Homem. Ela chamava-se Jaqueline. Todo mundo chamava ela de Jaco Homem. Olha, lá vem a Jaco Homem. Então, isso me machuca até hoje, porque muitas vezes eu fui omissa e não defendi. Depois, quando eu fui crescendo, acho que minha consciência foi aumentando, aí eu virei, sim, a protetora de todas as minorias que vocês possam imaginar. Mas acho que naquele momento, assim, eu notei que tinha alguma coisa estranha, mas eu meio que fui conivente com a situação. Então, essa sensação eu guardo até hoje, né? E eu não gostaria que nenhuma criança passasse por aquilo que eu vi, quanto muitas e muitas outras situações. Então, as pessoas acreditavam que ela parecia
com um menino só porque associava-se essa ideia de cabelo curtinho a homem. Ainda hoje é assim, vocês imaginam naquela época lá atrás o quanto isso não foi violento e o quanto isso não machuca a pessoa, sobretudo quando ela está numa fase de crescimento, de desenvolvimento, de questionar a sua estima, né? Provavelmente isso foi muito negativo a ela. Então, nessas situações, a professora ou o professor deve interferir, sim, tá certo? Então, conversar sobre gênero na escola não é fazer doutrinação, não é falar que a pessoa vai fazer isso e aquilo, vai escolher isso, não se trata disso, tá? Se trata, sim, de, ao observar alguma situação de violência, você interferir de modo a não perpetuar essas desigualdades, essas violências que podem, com certeza, prejudicar muito a questão psicológica, afetiva e com certeza, vai prejudicar o desenvolvimento da criança na escola. Beleza? Acho que por fim, pessoal, cabe falar aqui um pouquinho para vocês sobre a questão da nossa sociedade patriarcal. Então, vocês vão ouvir muito isso, devem ouvir bastante na mídia, em textos, na faculdade. Nós fazemos parte ainda hoje de uma sociedade patriarcal. Significa que a gente tem a ideia do pater, do homem como a figura central para prover a sua família, né? Para gerenciar a vida das pessoas, economicamente falando e ideologicamente falando, do ponto de vista do pensar. Isso vem da nossa sociedade, no caso aqui estou falando especialmente brasileira, da nossa maneira de estruturar a sociedade colonial, né? Pensa na estrutura da Casa Grande, por exemplo, né? O senhor que tinha lá a sua esposa, filhos, relacionamento com várias escravas, né? A mulher não poderia sequer questionar nada. A mulher não tinha centralidade alguma, né? Então vem desse processo. Então ainda hoje a gente guarda resquícios muito fortes, né? Não acho que são só resquícios. Nós temos ainda uma sociedade patriarcal, em que se pensa que o homem é o determinante, é aquele que deve orientar a conduta das pessoas na família, certo? Eu acho que se a mulher conscientemente e racionalmente aceitar isso, tudo bem, não há problemas, né? O que não pode é ela sofrer, ser calada, tornar-se submissa, ser violentada do ponto de vista de violência simbólica, violência física, violência verbal, todo tipo de violência por conta desse sistema patriarcal, né? Então, muitas pessoas, inclusive, já conversaram comigo, mas o meu marido, ele paga tudo, então eu não me sinto no direito de questionar nada, tarará, né? Ou seja, como ele tem o poder financeiro, ele determina o que se deve e o que não deve fazer, né? É uma questão muito delicada, tá certo, pessoal? Então, é importante a gente ver por que essa noção da sociedade patriarcal é importante. Determina, inclusive, os nossos modos de agir. Eu tenho certeza que vocês, assim como eu, já tiveram receio de andar pelas ruas, sozinha. Você pode estar vestida toda encapotada. Não é nem a questão de mostrar seu corpo. Você está toda encapotada, mas só pelo fato de você ser mulher, ai meu Deus do céu, eu posso a qualquer momento sofrer algum tipo de coisa aqui. Com certeza. Se você tiver então com a roupa que você quiser, que você julga melhor para você, mais chance ainda, né? Se for um shortinho, se for uma saia, mais chance ainda a gente tem. Então, os homens se acham no direito de usar do corpo da mulher, né? Como se fosse um objeto. A objetificação, perdão, da mulher, tá? Então, isso a gente precisa lutar sempre, né? Nós não temos que impedir ninguém de andar com essa ou aquela roupa. A gente precisa, sim, educar esses homens desde pequenos, né? E nós, com os nossos filhos, sobrinhos, etc., e na escola, desde pequenos, que existem limites, né? A minha liberdade, ela acaba quando chega no corpo do outro. A minha liberdade encerra quando começa a liberdade do outro, tá certo? Então, isso é inadmissível e a gente precisa urgentemente lutar com todas as nossas forças verbais, sala de aula, de todas as maneiras para que a gente não reproduza esse pensamento violento, opressor, que todos nós, mulheres, sofremos, né? Mas que não implica apenas em mulheres. Por exemplo, o Brasil, pessoal, é o país que mais mata transexuais no mundo.
né? Então, assim, são muitas categorias de opressões, são muitas categorias de sofrimentos, né? Então, acho importante que nós tenhamos essas conversas, esses debates, mais uma vez lembrando para que a gente não reproduza uma forma de agir, né, violenta e que venha de alguma maneira tolir, frear, romper, corromper a estima de uma criança, tá bom? Eu acho que é isso. E vocês podem mandar mensagens e a gente vai conversando pelo nosso canal no WhatsApp, tá bom? Beijos a todas, fiquem bem. Quem puder, fique em casa, se preservem ao máximo. Continuamos nessa luta gigante contra esse nosso inimigo invisível, né? Mas precisamos ter a ciência, não perder a noção das nossas responsabilidades, tá bom? Então, eu acho que até um ato de solidariedade a gente ficar em casa. Não é só um ato de cuidado conosco, com os nossos familiares, mas também daquelas pessoas que são obrigadas a sair porque precisam trabalhar. Então, quanto menos pessoas estiverem nas ruas, é melhor. A gente vai estar também ajudando essas pessoas que precisam e não podem ficar em casa de jeito algum, tá bom? Um beijo, meninas. Fiquem bem.